Então, essa aposentadoria, né, para a pessoa com deficiência, é qualquer tipo de deficiência? Como é que funciona? Como é que quem é que tem direito, né? Vamos partir desse princípio. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde, pessoal. Agradeço novamente pela oportunidade. E bem, uma coisa que a gente precisa entender e diferenciar é que uma aposentadoria para a pessoa com deficiência é diferente da aposentadoria por invalidez. Por invalidez é quando a pessoa vai, no decorrer da sua vida, adquirindo um problema que a torna incapaz para o trabalho. E aí é revisional. A cada 2 anos há uma perícia revisional para ver se aquela invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho permanece. Já no caso da pessoa com deficiência, é aquela que de fato tem uma deficiência, seja de nascimento, seja uma deficiência que adquiriu por conta de um acidente, alguma coisa nessa linha, e a pessoa vai ali trabalhar durante a sua vida e quando ela chegar em determinada idade, ela pode se aposentar ou então, a depender da deficiência, ela vai ter essa determinada idade, e quando é aposentadoria apenas por idade, digamos assim, ela tem que cumprir os 15 anos de contribuição e se aposenta com a mulher com 55 anos e o homem com 60 anos. Então, são alguns anos a menos do que o requisito para pessoas que são consideradas com boa saúde. E aí existem 2 tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência, que é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. No tempo de contribuição, é que o tipo de deficiência que vai definir, digamos assim, com quais idades a pessoa pode se aposentar. Entendi. Esses benefícios, eles costumam ser dados assim pelo INSS de forma rápida, ou segue o mesmo dilema de outros que demora, a tal da carta não chega? Doutora, como é que funciona? Hoje, como é que está sendo o rito para se solicitar uma aposentadoria nessa modalidade, se está tendo essa resposta rápida ou não? Eu entendo que os benefícios por incapacidade mesmo, geralmente tendem a ser um pouco mais demorados, a depender do caso. E nesses casos de aposentadoria, se toda a documentação tiver ok, no caso da aposentadoria regular, se toda a documentação tiver ok, se a contribuição não tiver nenhuma pendência, pode até ser menos demorado, não ser tão demorado. No caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, eu acredito que pode haver uma demora maior, porque ele vai precisar justamente fazer uma perícia médica e ainda uma avaliação social, porque não é apenas a perícia médica que vai definir o grau de deficiência da pessoa, mas quando avaliar aquela deficiência no ambiente que a pessoa está inserida, para ver quais são as barreiras para aquela pessoa em virtude da sua deficiência. Então, não é apenas a perícia médica que vai dizer a gravidade, e sim também essa análise em relação ao ambiente que a pessoa está inserida. Então, por necessidade de uma perícia médica e uma avaliação social, pode demorar bastante. Em Serra Talhada, especialmente, porque o caso aqui está meio complicado. Muito bem. A gente ainda, infelizmente, quando a doutora fala que necessita de todos os laudos médicos, né, que comprovem que aquela pessoa tem aquela deficiência, porque parece que não se dá apenas com o olho, porque o médico ele vai ver quando a pessoa tem uma deficiência e não tem condições, mas ele precisa de todo um laudo para poder então munir as informações e conceder ou não, né? Dizer, realmente aquela pessoa comprovou que tem aquele problema. Isso. Mas a gente tem outra questão, né? Que é a questão das perícias, né? Da marcação das perícias, que eu acho que esse é o tormento e é algo que tem que ser ou seja, o INSS, o governo federal vai ter que tentar resolver essa situação. Eu sei que não tem, acho que só o próximo governo agora que vai tentar, vamos ver se vai conseguir resolver esse problema. E eu tenho visto muita gente, você já pega uma pessoa que está com dificuldade financeira, que precisa daquele benefício, e muitas vezes tem que sair da sua cidade, aqui tendo um INSS, para fazer perícia em outras cidades. A gente já trouxe vários casos aqui de gente indo fazer no Recife, gente fazendo no Juazeiro do Norte.
Então, assim, inclusive não tem nem fronteira de estados, né? Não. Pode ser em qualquer estado que possa marcar. Então, é esse outro dilema que nós temos, né? Isso, exatamente. Serra Talhada, pela experiência da gente, tem sido bem dificultosa nesse sentido. Às vezes a gente tenta marcar hoje, tem uma perícia para daqui a 3, 4, 5, 6 meses. Quando no Recife, quem tem a possibilidade de ir, ótimo, porque às vezes no mesmo mês ou antes faz a perícia. Agora aqui em Serra Talhada realmente está bem complicado, as perícias estão bem demoradas, avaliações sociais aqui estão bem demoradas. E ainda teve a época da greve e algumas foram remarcadas, eu tive que entrar com mandado de segurança em um caso para antecipar a perícia. Consegui antecipar a perícia, consegui. Aí agora está em análise, já tem bem 2 meses. E aí, até o judiciário muitas vezes está negando. Eu entrei com outro mandado de segurança para ler do judiciário que a minha cliente não tinha razão em solicitar agilidade. Depois de 1 ano e pouco, ela sem conseguir trabalhar, etc. Como é que pode, né? Depois de 1 ano que você está com... indignada. Infelizmente, a gente tem esses problemas hoje. O judiciário, muitas vezes, ele mesmo é quem acaba embargando as coisas, né? Infelizmente, sim. Infelizmente. Eu estava até vendo que nas suas redes sociais você estava até comentando uma situação lá também de justiça que e é bem interessante que uma certa vez uma pessoa disse para mim o seguinte, que é interessante, essa questão da perícia médica. Você chega naquele médico, né? E ele diz, não, ó, aqui o médico, se você vai ficar afastado por tanto tempo, bota lá, você tá com essa doença, não pode trabalhar. E aí quando você leva aquele documento para o médico do INSS, aquele médico ele não considera o que o outro médico colocou. Isso, e aí tem essa divergência, eu não entendo, né? Como é uma medicina diferente da outra? Parece, né? Eu acho que o problema aí, é a questão de opinião, claro, é a má vontade da autarquia em conceder benefícios. E só abrindo um parêntese, então justamente um caso mencionou sobre a visão em um olho. E eu estou justamente com um caso onde a pessoa deu entrada, ela não enxerga mais de um olho, fez transplante de córnea e não resolveu. E aí já está com outro olho, ela já usa óculos, acho que é miopia, enfim. Recebeu alguns meses, solicitou a prorrogação, o INSS cortou, por quê? Porque ela não tem a incapacidade, ou seja, o INSS considerou ela apta para o trabalho rural, com apenas uma visão, e já precisando usar óculos por conta do outro olho. Então são coisas que a gente fica assim, indignado e abismado. E aí, como tu disse, parece que é uma medicina diferente. Sendo, né? Que um médico dá um laudo atestando o problema com todos os exames. E aí a perícia do INSS não entende. Não considera. Então, assim, aquele médico está fazendo. Aquela coisa, tá puxando para a instituição. E né? Acho que tem muito isso, né, doutora Vitória, de cada profissional interpretar de uma forma. A senhora vê nesse sentido? Eu acredito que não, porque o problema de saúde estando ali constatado com os exames e com os laudos, o perito vai ter acesso a tudo aquilo ali. Então, ele pode até enxergar de uma forma diferente, mas eu acredito que não deveria ser assim, porque são critérios, digamos que objetivos, não são subjetivos. Se você tem um exame que está dizendo, não, a pessoa tem deficiência, eu acho que passa mais a uma questão de complicações. Parece que se não complicar... Tentar burocratizar mais ainda, pronto, né, a situação. Essa palavra. Tem uma pessoa perguntando aqui, em casos de pessoas com deficiência adquirida com o tempo, tem benefício para esse tipo de pessoas? Ou seja, a pessoa estava ali considerada teoricamente normal, não sem nenhum problema, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Ele pode ter algum benefício para ele numa deficiência adquirida ao longo da vida? Acho que é isso que a pessoa quer saber. Pronto, pode sim. O que é que vai estar em jogo aí para definir o melhor benefício? É justamente saber quando se iniciou essa deficiência. Porque se a deficiência iniciou quando a pessoa estava segurada pelo INSS, seja contribuindo de forma autônoma, seja trabalhando, tem uma maior chance ao direito realmente da pessoa receber, e aí provavelmente seria uma aposentadoria por invalidez. Ou então, a depender do tempo que a pessoa passasse trabalhando, se aquela deficiência permitisse trabalhar, apesar das suas limitações, aí seria o caso mais adiante pedir uma aposentadoria para a pessoa com deficiência mesmo. Mas pode ter ou auxílio-doença ou
o que é mais viável nesse caso, a aposentadoria por invalidez, que é revisional. E se a pessoa nunca contribuiu, sempre tem a opção do LOAS, caso o critério de renda seja respeitado. Muito bem. O ouvinte ali até ele complementou dizendo assim: e só foram beneficiadas com a metade do salário mínimo, né? Há 20 anos atrás só consegui meio salário mínimo. Existe algum benefício que seja abaixo do mínimo, doutora? Existe sim. Provavelmente nesse caso ele é o auxílio acidente. O que é que acontece? A pessoa sofre ali um acidente, recebe um tempo auxílio doença, e aí o INSS faz toda a reabilitação, diz não, agora ele está apto para trabalhar. E aí houve uma lesão que se consolidou, mas é parcial. Não incapacita completamente. Então, o que é que ele vai dizer? Não, você vai receber esse auxílio de metade de um salário mínimo era para o resto da vida, né? Mas, enfim, não é mais. E aí, receberia... Mudou com a reforma da Previdência? Houveram mudanças, sim. Agora não é considerado mais de caráter vitalício, né? Pelo menos para os novos, né? Porque no caso aí a pessoa tem que ficar fazendo perícia sempre. Isso, uma perícia revisional depender, se eu não me engano, 2 anos também. Vou até checar essa informação depois. Então, provavelmente, no caso dele, é o auxílio acidente. Aí ele vai seguir recebendo, ele pode trabalhar em outras coisas. Ele não perde o benefício por trabalhar. Entendi. Vai ser como se fosse uma espécie de fato, indenização entre aspas, né? Ele não... É uma ajuda de custo, né? Pronto, uma ajuda ali para você ter alguma coisa em caso não tenha dificuldade de encontrar um emprego, né? Isso, exatamente. Mas é cada coisa, viu? A gente se depara com cada coisa. Vocês advogados têm que ter muito jogo de cintura, viu? Porque imagina o número... E uma capacidade imensa de interpretação, né? Porque... E direito é muito isso, né? Muita interpretação, saber a melhor maneira de poder ajudar o cliente quando ele chega com um caso. Eu imagino que vocês têm que muitas vezes, né, colocar a cabecinha para pensar bastante para ver qual é a melhor maneira. E a gente tá vendo que e com a reforma da Previdência, né, de 2019, muitas coisas mudaram, né? Tem muita coisa que não é mais por exemplo, a pensão por morte, né? Não é mais, você não recebe o valor cheio, né? Que muita gente no passado recebia, mudou também. Agora você recebe 50% do valor. Por exemplo, se o marido tinha um salário, né? E a esposa, ele morreu, a esposa só recebe 50% do salário dele, e a cada dependente aí coloca uma pontuação, 10 pontos, né? Aí fica com 60%. Vai aumentando a porcentagem. Vai aumentando a porcentagem. Então, assim, tem tanta coisa que às vezes a gente vê que é leigo no assunto, né? E imagina, né, para quem tem que estudar isso para poder ajudar os clientes. É muita coisa que mudou, e como eu posso dizer isso, são coisas que mudaram, que não é para ajudar a população. Não, é para dificultar mesmo, de verdade. Não tem esse negócio de ajuda, não. E sobre isso de valor do benefício e sobre as alterações, é interessante que a aposentadoria da pessoa com deficiência foi a única que não teve alteração nenhuma com a emenda, e a única que ainda é possível você receber 100% do salário de benefício. Porque, por exemplo, como é que vai se dar o cálculo de um benefício? Basicamente, vai pegar desde julho de 94, todas as contribuições, somar tudinho e dividir pela quantidade de contribuições. Digamos que hajam 200 e poucas contribuições. Você soma cada uma e divide por 200. Quando achar esse valor, você ainda vai aplicar um coeficiente de 60%, e a cada ano de trabalho vai aumentando 2%. Então, a depender de quanto tempo de trabalho você tem, você até fica com o valor cheio. Mas se for uma pessoa que já esteja na idade avançada e tenha pouco tempo de contribuição, tem uns 15, 16, 17 anos, 15 é o mínimo, então o salário vai ficar bem baixinho. Aí, nesse caso, a pessoa com deficiência não, ela recebe valor cheio. E no caso da pensão por morte, a única forma de receber valor cheio é basicamente se a pessoa falecer no serviço. Então tem essa possibilidade. Tem 2 perguntas que chegaram agora pelo nosso WhatsApp. Tem um ouvinte dizendo: olha, bom dia, Tony, minha filha era aposentada já faz vários anos, e no ano passado fizeram um pente fino, né? Um pente fino, e agora ela fez a perícia novamente, já ganhou a causa, só que está demorando o pagamento. Queria saber por que demora tanto. Pediu pra gente não falar o nome dela no ar. É um dilema isso, né? Questão das causas ganhas, demora, né? Espera despacho de juiz. Na minha humilde opinião,
é má vontade de pagar benefício. E aí o INSS fica só protelando, né? Mas quem sou eu pra dizer com certeza? É apenas a opinião mesmo. Infelizmente. Então é questão do INSS mesmo, viu, amiga? Infelizmente. Tem que aí, se você colocou algum advogado, fica pedindo lá para ele estar buscando informações. Isso. A outra pergunta tá assim, também não quero me identificar, mas só uma pergunta: meu irmão recebe meio salário, pois teve um acidente, mas a minha dúvida é, quando ele completar a idade de se aposentar, que ele é agricultor, ele terá o direito ao salário completo? Ele recebe o meio salário, que é por conta do acidente de trânsito, é o que a doutora acabou explicando agora há pouco, mas ele é agricultor e vai estar próximo de se aposentar, de chegar à idade de aposentadoria rural, vamos dizer assim. Como é que fica a situação então dele? Acho que é isso que ele quer saber. Essa é justamente uma daquelas situações que a gente tem que fazer aquela interpretação quase que miraculosa para a gente entender o caso. Porque é o seguinte, para a gente ter o direito de se aposentar, o que é que acontece? A gente precisa estar trabalhando ou ter o tempo de contribuição. Então, se ele já tiver os 15 anos de trabalho rural, tá tranquilo, praticamente não vai embargar a aposentadoria. Ele só precisa comprovar que teve esses 15 anos ao chegar à idade. Agora, se ele se acidentou e ainda não tinha completado esse tempo, e a lesão parcial dele está impedindo ele de trabalhar, o mais adequado é recorrer à justiça novamente para ver se isso aí realmente é uma lesão parcial ou se realmente se tornou total para o único trabalho que ele sabe fazer. Então é uma questão bem complexa, mas assim, tem a possibilidade de se aposentar. Agora, em termos de valor de benefício, para o agricultor, o valor é um salário mínimo. Isso, o salário mínimo. É outra coisa também que não entrou dentro da reforma da Previdência, basicamente. Né? Isso, ele permanece com as mesmas questões anteriores, né? Pra gente fechar aqui, gostaria de saber quem é aposentado por invalidez. Eu tenho uma filha com deficiência, se ela tem o direito da pensão do pai quando o pai falecer. No caso, ele tem uma aposentadoria por invalidez, e aí tem a filha que tem uma deficiência, e acho que no caso de falecimento dele, quer saber se transfere para ela. Por ele ter uma aposentadoria por invalidez, significa que ele contribuiu para a Previdência. Então, no caso morte, tem sim a possibilidade de a filha, né, receber uma pensão. Isso, e a questão da pensão de morte, ela tanto pode ser para cônjuge, para os filhos, né? Tem isso também, permanece, né? Para companheira, no sentido daqueles que não são casados no civil, né? Mas já convivem. Agora, outro fator interessante, só abrindo um parêntese, que a pensão por morte também não é mais vitalícia, a depender da idade que, por exemplo, a cônjuge ou cônjuge e companheira tenham na data do óbito. Então tem toda uma questão agora também. Muito bem. É muita coisa. Inclusive, a gente vai trazer como próximo tema do outro programa. Eu pensei que ia dar tempo aqui, mas chegaram as perguntas e a gente acabou sem tempo. Tem outra entrevista também. Doutora, a gente vai estar falando, vamos adiantar logo o assunto. Hoje nós trouxemos aqui que o Supremo Tribunal Federal está de volta com aquela discussão da revisão para a vida toda. Isso. Ou seja, estão querendo considerar também contribuições antes de 94, porque até então só é de julho de 94 para cá que se considera para a aposentadoria, para o cálculo previdenciário, né? Justamente. E aí a gente vai estar tratando mais de forma específica como isso funciona, se todo mundo pode, quem é que pode requerer, se caso passe, que na verdade só precisa ter maioria no Supremo, né? Então, se a discussão tiver uma maioria, aquilo ali já começa a estar valendo. Então é bem interessante essas discussões do Supremo Tribunal Federal. Então na próxima semana a gente trata desse assunto. Já vou fazer esse convite aqui ao vivo para a doutora vir falar sobre isso também. Obrigado, viu, doutora, mais uma vez pela disponibilidade.